Então a gente está falando aqui de Pulgar, de Jorginho, de Everton Araújo, de Paquetá e agora de Saúl. Então você tem 2 que estão fora, não podem jogar, mas tem 3 para você escolher ali num setor que é chave, tanto para dar segurança defensiva, marcando no meio, quanto para ter uma saída de bola de qualidade. Então, sinceramente, assim, seria para mim uma surpresa muito grande se o Flamengo se enrolasse nesse jogo. Acho que tem condição ali de, no mínimo, pensarmos em 3 pontos para você fazer 6 e arrancar bem. Fala comigo, Rubro-Negro. Galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho do programa Tá Na Área, da Sport TV, onde os comentaristas aí falaram um pouquinho sobre o jogo do Flamengo, de hoje à noite, 21h30, válido pela Libertadores. Mengão vai jogar aí contra o Independente de Medellín. E bora dar uma olhada no que eles falaram sobre isso. O Cres Sport TV, programa Tá Na Área. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo. Temos novidades aí no time do Mengão. O Saúl tá voltando aí hoje, ele foi reavaliado. Será que vai aparecer pro jogo? Pulgar também tá voltando. Enfim, muitas notícias boas. Tem a provável escalação do Mengão. Então bora pro vídeo, tá muito top. Deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sino. Não se esquece disso, que é muito importante. Sempre que sair um videozinho top igual esse aqui, você será notificado. Agora, sem mais delongas, partiu, viu o que o pessoal falou sobre Flamengo Independente Medellín, hoje às 21h30 pela Liberta. Mas agora a gente vai falar um pouquinho também dos jogos de amanhã, né? Tem 2 brasileiros que entram em campo amanhã, o Flamengo e o Palmeiras. E olhando um pouquinho para o rubro-negro, já que inclusive o torcedor do Fluminense lembrou ali da bronca da torcida tricolor, porque o Fluminense aceitou ou teve que aceitar, talvez seja a melhor expressão para o adiamento do Fla-Flu do último domingo, seria no sábado, até porque a prerrogativa da mudança de data é da CBF, né? Mas enfim, o torcedor ficou na bronca que o Fluminense não se opôs muito, não criou muita confusão, aceitou e pronto. Mas o fato é que o Flamengo disputou o Fla-Flu, venceu no domingo e amanhã estreia em casa na Libertadores, conseguiu um bom resultado na altitude de Cusco, né, Grafa? E agora no Maracanã contra... Amanhã vai jogar com o Independente Medellín, essa estreia no Maracanã, diante da torcida, expectativa de Maracanã lotado e de uma sequência de bons resultados que vem o Leonardo Jardim. Parece que aquela derrota para o Bragantino do Brasileirão deu uma sacudida um pouco também no elenco, né? Mais do que no treinador. Dá a entender que foi um acidente de percurso, assim, com todo respeito ao Bragantino, que fez um grande jogo aquele dia. O Flamengo não conseguiu jogar muito por conta da atuação do Bragantino. Mas o Flamengo é uma equipe muito competitiva, muito equilibrada taticamente, dentro do elenco, da maneira de jogar, da maneira de se comportar. É um Flamengo diferente do que nós víamos no ano passado com o Felipe Luiz, mas é um Flamengo sempre competitivo, que vai ser sempre favorito para brigar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, os campeonatos que disputar. Vem do resultado muito bom, da atuação muito boa coletivamente, destacar o Pedro, que marcou 2 gols super importantes, 2 golaços, foi até homenageado essa semana por ser o maior artilheiro do Flamengo no século, né? Se eu não me engano, do século, exatamente. Né? Então vive um bom momento e esse jogo agora no Maracanã, com o seu torcedor de Libertadores, traz todo um ambiente de confiança para o clube, para o elenco, para o torcedor, para o Flamengo fazer um grande jogo. É favorito, joga em casa e o momento é o mais propício para fazer uma grande atuação. E aí tem, claro, né, as questões sobre a escalação rubro-negra, né, o que a gente deve ter do Flamengo para essa partida. Por exemplo, a gente tem visto um meio-campo formado pelo Everton Araújo e o Paquetá. Jogou como esse segundo homem de meio-campo no clássico contra o Fluminense. Ainda sem o Pulgar e o Jorginho. É uma expectativa para esse jogo. O Flamengo pode ter outros desfalques para a partida, ao mesmo tempo, pensando, né, nos possíveis desfalques aí para a sequência, tem desfalques para o Brasileirão, desfalques para a Libertadores. Mas amanhã, por exemplo, a gente imagina, Gonza, botando em campo tudo que tem de melhor o Leonardo Jardim, né? Não imagino como fez em Cusco, talvez dando um certo descanso para alguns jogadores, porque ali era altitude, era diferente o cenário, né? Eu acho completamente diferente, porque tem a altitude, tem o fato de você também jogar no Maracanã, diante da torcida, e aí a torcida do Flamengo, ela empurra muito o time para frente, por mais que com o Leonardo Jardim o Flamengo tenha aprendido em determinados momentos do jogo, recuar. O Flamengo tem jogado com ele, ele começa os jogos um pouco
começava com o Felipe. Pressiona, marca alto, tem feito em várias partidas, tem conseguido fazer gol cedo e aí aprendeu a recuar, a ficar um time novamente seguro. Então, eu acho que mesmo com o Independiente Medellín, que não é dos times mais fortes da Colômbia, não está bem no Campeonato Colombiano, a gente falou, né, da questão de olhar a tabela. Às vezes a gente olha... Mas do Flamengo é diferente. Do Flamengo sempre diferente. Lá em cima, no topo do Brasileirão. Mas o Independiente está em 14º. E às vezes, na Libertadores, você olha para a tabela do Campeonato Argentino, chileno, colombiano, aí os times estão lá embaixo. Só que muitas vezes esses times até largam um pouco o seu campeonato local e jogam tudo, se preparam com tudo para a Libertadores. Então, às vezes, você pode ter ali surpresas. Não acredito que seja esse o caso. Acho que o Flamengo... tem muitas opções. Só para lembrar, o Medellín, ano passado, estava naquele grupo da morte do Bahia, do Internacional, né? Sim. Na Libertadores e avançou. Não, aquele era o outro. Ah, não, era o Atlético Ele da era o Atlético Nacional. Perdão, o Atlético Nacional da Colômbia. É o Independiente. O Medellín foi eliminado pelo São Paulo, né? Nas oitavas. Passou para as oitavas em outro grupo e foi eliminado pelo São Paulo. E o Independiente de Medellín, esse realmente está... Eu vi consegui ver alguns jogos deles no campeonato, o time está jogando mal. Agora, é Libertadores, o Flamengo tem que jogar com seriedade, mas a questão do Flamengo é que são muitas opções. Eu estava acompanhando hoje no noticiário no GE. Globo, você já tem ali a possibilidade até de poder contar com o Saúl, que é mais um jogador que você pode contar ali numa saída de bola, como um segundo volante. Ele pode às vezes ser escalado como ele jogava na Europa, um pouco mais pelo lado direito, mais para frente, mas o Felipe Luiz gostava dele como segundo volante. Então a gente está falando aqui de Pulgar, de Jorginho, de Everton Araújo, de Paquetá e agora de Saúl. Então você tem 2 que estão fora, não podem jogar, mas tem 3 para você escolher ali num setor que é chave, tanto para dar segurança defensiva, marcando no meio, quanto para ter uma saída de bola de qualidade. Então, sinceramente, seria para mim uma surpresa muito grande se o Flamengo se enrolasse nesse jogo. Acho que tem condição ali de, no mínimo, pensarmos em 3 pontos para você fazer 6 e arrancar bem. E, eventualmente, nesse setor que você destacou aí, ainda pode jogar o Léo Ortiz, como jogou recentemente, né? Jogando no meio de campo. Mas a questão do Flamengo é essa a última parte da sua fala é o que eu estava imaginando aqui. O Flamengo vem desfrutando de tudo que ele investiu, de ter um elenco com quantidade e com qualidade. Então, recentemente, tivemos, por exemplo, o Bruno Henrique sendo decisivo no jogo da Libertadores na altitude. Aí no jogo seguinte joga o Pedro. É um absurdo o que o Pedro faz num clássico contra o Fluminense. O Paquetá, na minha opinião, tem melhorado, está cada vez melhor ali, jogando de segundo homem de meio de campo. Mas, além de tudo, além da qualidade, a versatilidade. O Paquetá podendo jogar em diferentes posições, o Saúl pode jogar em diferentes posições, o Bruno Henrique pode jogar em duas posições e vários outros que a gente vai citar. Sim. Então o Flamengo, a Camila falou agora há pouco, mudou porque tinha o jogo na altitude e tal. Mas eu penso que na sequência, não só o Flamengo, todos vão ter que continuar com mudanças, talvez menos de um jogo para outro, por causa da a sequência de jogos, de campeonato. O Flamengo tem Copa do Brasil, tem Libertadores, já começou o ano com mais jogos do que os outros, porque teve Supercopa, enfim. Então, vai ter que usar. Todos os times vão ter que usar e vão ter que trocar. E o Flamengo tem essa vantagem de ter muita gente boa, muita gente de qualidade e alguns com versatilidade. E vem dando certo. Concordo com o Grafite, que aquele jogo contra o Bragantino, a impressão que a gente tem é que foi um escorregão ali, um acidente, mas foi um acidente feio, porque o Flamengo perder, um time muito bom, perder um jogo ou outro, faz parte, mas aquele jogo não foi só que perdeu, foi uma atuação horrorosa, o Flamengo não jogou nada, levou de 3, podia ter levado de 4 ou 5, mas vai ser raro, penso eu, posso até me enganar e queimar a língua, você vê outra atuação tão ruim como aquela que o Flamengo teve contra o Bragantino. Né? E hoje não, amanhã, né? Obviamente é favorito. E outro ponto que pesa também importante é que nós já vamos para a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sim.
Normalmente a gente tem Campeonato Brasileiro começando simultaneamente com a fase de grupos da Libertadores. Então você tem, primeira rodada, segunda rodada do Brasileiro, dá para dar uma segurada e forçar as 2 primeiras rodadas da Libertadores. Esse ano não pode. O Flamengo já encostou. Ano passado o Flamengo fez o contrário e quase... Então. Né? E outro ponto importante para o Flamengo é o quê? É 3 jogos consecutivos jogando em casa. O Fla-Flu foi o mando do Fluminense, mas foi em casa. E agora contra o Independiente. E domingo contra o Bahia, se eu não me engano, em casa também. Isso. Então ajuda na recuperação dos atletas também. Não ter a viagem como foi a viagem para Cusco, que é uma viagem bem desgastante, bem difícil, para você manejar bem esse elenco. Bom ponto. Só corrigindo aqui que eu falei bobagem, fiz uma confusão danada. O Atlético Nacional, que também foi Atlético Nacional de Medellín, que também foi para as oitavas, eliminado pelo São Paulo, estava nesse grupo do Bahia. O Independente Medellín, ano passado, sequer disputou competição internacional, disputou só colombião. O Atlético Nacional, ele tira o Bahia, né? Sim, ele classifica junto com o Internacional. Nós imaginávamos Bahia Internacional passando e ele entrou na... E aí depois ele é eliminado pelo São Paulo nas oitavas. E sobre a escalação do Flamengo, a boa notícia é que Cebolinha e Saúl devem ser relacionados. Estão à disposição, relacionados a gente vai conhecer só amanhã de manhã. Não tem ainda nem o Jorginho nem o Pulgar e tem a notícia em relação ao Carrascal suspenso, mas nos jogos com organização da CBF, né? Então o Carrascal vai cumprir jogos de suspensão no Brasileirão, mas está liberado. Deve repetir o time amanhã. E na Copa do Brasil. E na Copa do Brasil, perfeito. Porque serão 3 jogos em sequência. Ele tem o cartão vermelho do Fla-Flu e tem a suspensão de hoje relativa ainda ao cartão vermelho na Supercopa. Então, fica fora das competições da CBF, mas pode jogar amanhã a Libertadores. Deve ser o mesmo time do Leonardo Jardim. Então, aí está as informações. Saúl, acredito que vai pro jogo. Eu tava dando uma olhada aqui, o Twitter do Flamengo apareceu já o Saúl. O Saúl tá treinando com os companheiros e tal. Então acredito que o Saúl vai aparecer no banco de reservas, pelo menos. Acredito que entre, faz um tempo já, ele vem de uma cirurgia, tá sem ritmo. Vai entrando aos poucos no time do Flamengo. Aí acredito na Copa do Brasil, por exemplo, ele deve fazer uma aparição lá. Então o Saúl tá de volta, tem um baita de um reforço do Flamengo. Ano passado, quando o Pulgar lesionou o pé ali, ele quebrou um dedo do pé, se eu não me engano, o Saúl fez o meio campo ali com o Jorginho Arrascaeta, jogou muito bem, sim, super seguro, tem uma qualidade de saída de bola gigantesca, enfim, é muito bom, não corre muito, né, não é uma característica dele, não é muito rápido, não é tão intenso assim igual o Pulgar, por exemplo, Everton Araújo e tal, mas é um baita, um jogador com a bola no pé. Saúl é sem dúvidas um dos melhores volantes do Flamengo nesse quesito aí, quem sabe até um dos melhores jogadores do Flamengo, com bola no pé, qualidade de passe e tal, visão de jogo, um baita de um jogador, grande reforço, altíssimo nível e com certeza vai ser muito bem utilizado aí pelo nosso Mr. Leonardo Jardim. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês e o que você acha que vai acontecer pro jogo de hoje. Eu acho que o Flamengo vence aí com uma certa facilidade, o Flamengo só não pode dar uma de Bragantino, né, igual fez contra o Bragantino, mas acredito que o Flamengo, sem dúvidas algumas, é favorito aí e pode assumir aí a tabela do seu grupo, ser o líder do seu grupo da Libertadores, já que o atual primeiro colocado empatou, então está com 4 pontos, caso o Flamengo vença aí, vai a 6 pontos e se torna o líder do seu grupo da Libertadores. Muito obrigado por ter visto esse vídeo daqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo, também aqui ó, nos comentários essa sua opinião sobre o jogo de hoje à noite, 21h30 contra o Independente Medellín. O que vocês acham que vai acontecer nesse jogo, hein? Eu quero saber a sua opinião. Até mais.